Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Rocha e sou professor de Direito Constitucional. E hoje a gente vai dar andamento à segunda parte do vídeo que fala sobre o remédio constitucional de habeas corpus. Só que hoje a gente vai falar dos critérios do habeas corpus na seara civil, né? Esses critérios podem cair no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, na prova de processo civil, falando ali sobre execução de alimentos. Veja bem, pessoal, a gente tem dois tipos de habeas corpus. Um que a gente pode utilizar na seara penal, né, para evitar ali uma ordem de prisão, uma coação ilegal, o direito de ir e vir e permanecer da pessoa, né, do paciente. E aqui a gente vai falar também, né, desse direito de ir e vir e permanecer, só que é um direito vinculado ali à seara civil, a execução de alimentos. Vocês sabem que aqui no Brasil, hoje, né, a pessoa pode ser presa por débito alimentar. É a única prisão civil que nós temos aqui no Brasil. E para isso a gente vai utilizar o remédio constitucional, né, de habeas corpus, quando essa ordem de prisão ela for considerada ilegal. Professor, e quando é que ela é considerada ilegal? A gente vai ter por base, aqui na utilização do habeas corpus na seara civil, o artigo 528 do CPC. Lá no artigo 528 caput, ele tem ali os critérios que o juiz deve adotar, né, antes de emitir a ordem de prisão. Por exemplo, né, o juiz não pode emitir a ordem de prisão na questão alimentar sem que a parte faça esse tipo de requerimento, né? A parte exequente, aquele que está buscando ali o cumprimento da obrigação no pagamento dos alimentos. Então, a parte precisa requerer. E mesmo a parte requerendo, não é automático que o juiz vá determinar a prisão. O juiz deve oportunizar ao executado, né, 3 dias, ele deve intimar o executado para que em 3 dias ele pague, né, a pensão alimentícia, ele comprove o pagamento da pensão ou ele diga ao juiz o porquê não pode pagar os alimentos. Então, somente depois, né, do juiz oportunizar esses critérios, né, oportunizar ali o prazo de 3 dias, é que o juiz vai analisar ou a omissão, né, de não ter pago e a não comprovação do pagamento, né, esse silêncio, por exemplo, de não pagar, ou o juiz vai analisar os fundamentos, o porquê de que o executado não pode pagar a verba alimentar. Só depois é que o juiz, então, vai poder decretar a ordem de prisão. Professor, depois dessa análise, o juiz obrigatoriamente tem que emitir a ordem de prisão? Não. O juiz vai verificar o parágrafo 7º do artigo 528, que diz lá, né, que o juiz não pode emitir a ordem de prisão por uma dívida velha. O que seria isso? Acima ali, a cobrança acima de 3 prestações alimentares. Então, o juiz não pode decretar a prisão num débito acima de 3 prestações. E como é que eu sei disso? As prestações, né, ele pode até 3 prestações, não precisa completar as 3, pode ser com 1, com 2 ou mesmo com 3. Então o juiz vai analisar. Então veja quais são os critérios. Ele precisa que o requerente peça. Segundo, ele tem que oportunizar ao devedor que pague a comprovação que pagou ou a impossibilidade de fazê-lo. Tá? E mesmo assim, o fundamento da sua decisão pela ordem de prisão não pode se basear em dívida velha, né? Em dívida acima de 3 prestações alimentares. Então, o devedor ele vai pagar pelo menos 3 prestações para que ele não seja preso. Agora, isso não quer dizer que o juiz só vá decretar se tiver as 3. O juiz pode decretar com 1, com 2 ou mesmo com 3. A ordem de prisão ilegal, ela vai acontecer se o juiz não observar esses requisitos.
O parágrafo 7º do artigo 528 do Código de Processo Civil, ele tem ali sua congruência com a súmula 309 do STJ, né, que já é um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Então, pessoal, não é a dívida toda que a gente pede a ordem de prisão, né? O requerente vai pedir. Ela vai basear o seu pedido nas 3 prestações no momento do protocolo da ação de cobrança, de execução, ou aquelas que se vencerem dentro do processo. Então, se a ordem de prisão, né, emitida pelo juiz de primeiro grau, ela não seguir ali à risca o que diz o artigo 528, parágrafo 7º do CPC, né, e a súmula 309 do STJ, essa ordem de prisão emitida ali pelo juiz de primeiro grau pode ser considerada ilegal. E com isso, né, o paciente pode impetrar o habeas corpus, né, junto ao Tribunal de Justiça, ou contratar um advogado, né, para que faça isso. Então, o advogado será o impetrante e aquele que teve em seu desfavor a ordem de prisão será o paciente dessa ação. Se a ordem de prisão não se efetivou, será ali um habeas corpus preventivo. Se a ordem de prisão já se efetivou, né, então o paciente já está preso, será ali um habeas corpus repressivo. Lembrando que no habeas corpus preventivo, a gente vai buscar o salvo-conduto. No habeas corpus repressivo, a gente vai buscar ali o alvará de soltura. Lembrando que o Ministério Público vai fazer parte dessa ação, tá bom? Enquanto ali fiscal da ordem jurídica. Espero ter ajudado vocês, tá? Esse assunto é um assunto bastante interessante, mas não é um assunto que se discuta muito. A gente utiliza muito o habeas corpus na seara penal, né, para resguardar ali o direito de ir e vir e permanecer, mas a gente pode sim utilizar o habeas corpus na seara civil quando o objeto, né, da ordem de prisão tem ali, né, enquanto conteúdo, uma ordem de prisão ilegal que tente trazer ali, né, uma coação, uma ameaça ao direito de ir e vir e permanecer do paciente, tá bom? Então é dessa forma que a OAB pode cobrar vocês. Ela não vai cobrar o habeas corpus ali enquanto peça processual na segunda fase. Ela pode cobrar dessa forma em questões objetivas. Espero que vocês tenham gostado até o momento, né, dos nossos conteúdos. Curtam, compartilhem, né, divulguem para seus amigos aí, operadores do direito, futuros operadores do direito. Espero estar contribuindo para que vocês se tornem meus colegas de profissão, tá bom? Grande abraço, pessoal, e até a próxima.